Boa tarde a todos. E aqueles que também nos acompanham através do YouTube, do Facebook. Inclusive, se vocês quiserem, puderem acessar a nossa página na internet, tem muito conteúdo de qualidade, pouco acesso, infelizmente, porque a plataforma não nos ajuda a divulgar, né? Então, todos que puderem compartilhar, se inscrever, nos ajudam a divulgar esse conteúdo que fez muita diferença na vida de nós, né? Eu posso falar por mim, na minha própria vida fez muita diferença. E acredito que a cada um de vocês também pode agregar bastante. Então, o capítulo de hoje fala sobre os trabalhadores da última hora, mas para a gente entender um pouco, vamos voltar no capítulo anterior que falava sobre a fé. É uma afirmação de Jesus que fala que a fé transporta montanhas. E para nós, talvez seja difícil entender isso, essa afirmação, como muitas outras de Jesus, porque a gente, ao longo de tantas e tantas vidas, e a doutrina espírita explica com fatos isso, que nós não temos uma única vida. Nós temos a nossa essência, que é o espírito, e essa essência encarnou e desencarnou e teve várias e várias vidas com várias e várias histórias diferentes. E dentro dessas vidas, nós aprendemos coisas. Nós acertamos e nós erramos. E dentro desse aprendizado, nem sempre nós aprendemos o que era realmente o correto. E o processo religioso, infelizmente, dado por cada um de nós, teve um direcionamento diferente daquilo que Jesus trouxe. Porque se vocês puderem e tiverem interesse em ler as obras do Emmanuel através da mediunidade do Chico Xavier, que fala a respeito da história do início do cristianismo. Lá ele narra várias histórias de cristãos verdadeiros que mostram como foi a sua vida de lutas, de dificuldades e também de esperança pelo estado emocional que eles conquistaram. Mas o que que fala lá? Mostra que Jesus não criou nenhum ritual. Ele não criou uma religião formal, como a gente está acostumado. Nós que recebemos aquele conteúdo de Jesus e também dos apóstolos, transformamos aquele conteúdo em uma forma. A gente agregou coisas que nós, naquela época, já tinham dos pagãos, dos judeus, dos rituais, das religiosidades da época, e se misturou um monte de coisas. Então, se criaram esses rituais de orações prontas. O próprio Pai Nosso é um exemplo disso. Pai Nosso é Jesus nos ensinando como orar. Como em outros momentos ele também ensinou como isso deveria ser feito de uma forma mais genuína, mais honesta. Quando ele conta ali a história do publicano e do fariseu, e indo orar, o fariseu se vangloriava de ter cumprido todos os rituais, todas as exigências que a religião fazia. E por ele cumprir aquelas exigências, ele se achava. E olhem bem, ele se achava, ele que tinha uma percepção dele mesmo, de que ele era um homem justo. E o publicano, que era visto como uma pessoa desonesta, porque a maioria dos publicanos realmente tirava vantagem da sua condição de coletar impostos, ele entra no templo para orar, bate no peito e assume que errou.
e baixando a cabeça, porque dentro da narração Jesus fala que ele não tinha nem coragem de levantar os olhos, de tanto arrependimento que ele sentia, do erro que ele cometeu. E Jesus fala: Este voltou para casa justificado. Ainda com o dever de não errar mais, agora consciente daquilo que é o erro, mas justificado. E olhem a diferença de uma coisa para outra. A diferença entre nós cumprirmos etapas, exigências formais, muitas vezes criado por seres humanos, e uma espiritualidade verdadeira, honesta, profunda, com reconhecimento de si mesmo. E Jesus aponta que esse lado do reconhecimento de nós mesmos, nós perante nós, aquilo que dentro do fundo do nosso coração só a gente conhece de nós mesmos. É mexendo nesse lugar profundo, que a gente começa a conseguir ter realmente uma espiritualidade verdadeira, realmente uma religião, porque a religião, a palavra, ela vem de religar, religar a criatura ao Criador. Religar essa conexão que a gente perdeu por inúmeras e diversas, cada um com a sua causa. E quando Jesus fala que a fé transporta montanhas, ele está falando dessa fé, dessa espiritualidade que nasce, dessa vontade de ir na direção da vida, de compreender a vida e compreendendo profundamente a vida, e porque o nosso próprio temperamento, nossas próprias dificuldades já não fazem mais sentido para nós e a gente já não quer mais ser assim daquela forma. A gente já não quer mais ser arrogante. A gente já não quer mais sentir ciúme, porque a gente passa a entender que esse tipo de comportamento é um comportamento problemático. É problemático para mim, faz mal para mim, porque sou eu que sou uma criatura insegura. Sou eu que sou uma criatura que não consigo ter os pensamentos lineares, às vezes não consigo nem controlar os meus próprios pensamentos, os meus próprios impulsos, as minhas próprias reações, porque eu sou tomado de sentimentos, de emoções desequilibradas. Quando com muita frequência a gente ainda não concorda com as coisas, com os nossos próprios comportamentos, com a nossa agressividade, com a maneira como a gente determina as coisas para as pessoas, como a gente impõe a nossa vontade sobre as pessoas, às vezes de uma maneira enérgica, falando com grosseria ou coisas assim, mas às vezes na sutileza de uma sedução, uma manipulação, uma conquista, de um olhar. A gente entra na fragilidade daqueles que convivem com a gente. Nosso pai, nosso filho, nossa mãe, marido, esposa. E dentro daquela fragilidade que a gente conhece, a gente usa em nosso próprio benefício aquela característica ruim que a outra pessoa tem. E as nossas relações, elas vão se baseando nesse tipo de coisa. E a fé, ela exige que a gente mude essas características. Que a gente mude
esses comportamentos internos que a gente tem. Para que nós possamos, e aí vem o capítulo dessa semana, nos tornarmos trabalhadores da vida. E tem a ver com um centro religioso, e os trabalhadores da última hora fala diretamente aos espíritas. E também não pensem vocês que a gente fala de rituais e a gente está falando de outras religiões. Não, o movimento espírita também, infelizmente, agregou muitas coisas de outras religiões. Coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Nada a ver. Mas a doutrina espírita, ela está expressa as ideias dos espíritos superiores através do trabalho do Allan Kardec, que a gente chama ele de Allan Kardec, mas é o apelido, né? O nome dele é Leon Hipólito Denizar Rivaio. Esse homem, e pelo seu trabalho de pesquisa, a dedicação, todo o empenho da vida dele para traduzir as expressões dos espíritos superiores em livros, são 5 livros básicos, são livros. Toda a ideia está aqui, mas a ideia depende que alguém leia, entenda e viva. E viva. Não que essa ideia só saia da nossa boca, porque não funciona assim. A gente já viu isso em outras religiões. A gente já viu isso em outros momentos. O quanto de decepção religiosa não existe nos nossos corações, porque nós entramos em contato com uma religião católica, evangélica ou até mesmo espírita, e nós nos decepcionamos com as pessoas que estavam lá. Pedofilias, manipulações, roubos, corrupção, dentro de centros religiosos que deveriam primar pela orientação espiritual, que não tem nada a ver com todos os defeitos que a gente tem. Mas a gente olha tudo isso e a gente se revolta com uma certa razão, porque é um absurdo, mas a gente coloca o problema na espiritualidade. E a gente desconfia. E hoje em dia, vocês podem olhar, a sociedade é totalmente desconfiada de processos religiosos. É totalmente desconfiada. As pessoas não acreditam mais. E um lado positivo tem, porque isso mostra que a forma, o formato, não é nada. O formato do ritual, eu botar uma roupa, hoje mesmo eu tô toda de preto. Quantas pessoas não me julgariam, achariam que eu deveria estar toda de branco? Mas uma roupa branca, ela vai fazer diferença no meu coração? Ela vai mudar, vai me tornar uma pessoa melhor? Não vai. Se assim fosse, seria muito mais fácil. Eu dizer palavras aqui decoradas, preces, a gente cantar, talvez no momento nos encheria de esperança e ânimo, mas quando a gente saísse, não fica um vazio, algo faltou. A gente precisa entender sobre as coisas. A gente precisa entender sobre a gente mesmo, e isso é que dá a alegria de se ligar a Deus novamente, porque a gente entende que Deus não nos excluiu.
Por mais erros que a gente tenha cometido e pelos piores erros que possam ser, ele não nos excluiu do amor dele, das possibilidades que ele dá para todos nós. Nunca, jamais, em nenhum momento ele desistiu de nós. Quem desistiu de nós fomos nós mesmos. Nós mesmos não acreditamos mais em nós. Nós mesmos nos achamos indignos. Porque nós sabemos os erros que nós cometemos. Nós temos consciência. E é a consciência, é isso que nos julga. Deus fez esse processo dessa forma, mas Ele está nos dando todos os dias as oportunidades para a gente limpar a nossa consciência. Para que a gente se dê conta, faça o esforço e a gente comece a conseguir juntar sobre nós mesmos mais coisas boas do que coisas ruins. Até aqui, até agora, a gente errou um tanto assim. Mas daqui para frente, a gente pode começar e devemos começar a acertar um pouco mais. Não porque eu tenho medo de morrer e ir para um umbral e de ser torturado e isso, não é isso. É porque dentro do meu coração eu vou me sentir melhor. Eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir mais leve. Todo esse peso que eu carrego, porque é um peso, dói o peito, a gente fica sob tensão, dói o estômago. A medicina já comprova que o nosso emocional, ele interfere no nosso corpo, causa doenças. Então, como que a gente vai dizer para a gente mesmo que os nossos erros não pesam na gente? Pesam sim. E é isso que faz com que a gente não se ache um trabalhador da vida. Porque assim como vocês hoje vêm até uma casa espírita, alguns apenas para conhecer, outros já vêm com a proposta de entender mais a doutrina espírita e aplicar isso na sua vida. A partir do momento que eu resolvo assumir que sou espírita, aí eu carrego uma responsabilidade. Eu carrego essa responsabilidade de transformar a mim mesmo. Porque as outras pessoas e eu também precisamos de exemplos mais nobres no mundo. O mundo, como eu estava falando, rechaça processos religiosos. Mas a doutrina espírita é uma religião que tem por base uma filosofia e junto disso, a ciência, ela é a única que junta as duas forças que ao longo da história se separaram e brigaram, que foi a religião e a ciência. Todo mundo sabe que teve um momento na história em que a religião e a ciência se separaram avassaladoramente. E uns viraram céticos pela ciência e outros fanáticos pela religião. E essa divisão, ela se une novamente através da doutrina espírita, que une a religião e a filosofia e a ciência. A ciência usada para explicar a espiritualidade. Tem mais divisões. Tem mais brigas. Porque a gente já tem capacidade de pensar. A gente já pensa. E a gente não consegue mais aceitar as coisas de forma forçada. A gente quer e a gente precisa entender.
E o trabalho dos trabalhadores da última hora é esse. É esse entendimento da vida que a gente precisa buscar. E a doutrina espírita é a ferramenta para isso. A gente precisa buscar para que a gente possa caminhar com mais segurança na direção da resolução dos nossos conflitos, individualmente, sem intermediários mais. Eu aqui, por exemplo, sou um intermediário hoje da doutrina espírita para vocês. Mas outras pessoas já fizeram isso por mim. E jamais, nunca, não existe diferença entre vocês e eu. A única diferença foi que eu cheguei antes, aqui, eu entendi algumas coisas, fizeram muita diferença na minha vida, muita diferença. Muito provavelmente, se eu aplicasse mais, faria mais ainda. E me propus a falar isso para vocês hoje. Mas cada um de vocês também pode e deve buscar essa diferença emocional, de compreender por que eu tenho determinados problemas. Por que na minha vida eu tive tais e tais oportunidades que outras pessoas não tiveram? Por que eu tenho essas características? Por que eu sou brabo? Por que eu sou carente? Por que eu sou impulsivo? Tudo isso tem resposta. Tudo tem resposta. E esse é o grande trabalho que, descobrindo isso dentro de nós, não nos permite mais voltar para o que a gente era antes. A gente pode até errar de novo, numa outra direção. Mas o que a gente era antes, a gente já não consegue mais ver da mesma forma. E os trabalhadores da última hora é esse convite. É esse convite. E eu vou até ler um pouco. Dentro do Evangelho do Segundo Espiritismo, tem um texto que fala a respeito da missão dos espíritas. E é um texto muito grande e é um texto que vale muito a pena a gente ler. Mas eu vou ler um pedacinho aqui para vocês que fala o seguinte. A fé é a virtude que desloca montanhas. É o que estava falando no capítulo anterior. Disse Jesus. Todavia, olhem bem o que ele vai falar, porque é o que nos impede de enxergar as coisas dessa forma. É o que nos impede de a gente ter uma relação mais direta com Deus, com Jesus. É o que nos torna indignos. Ele fala assim: todavia, mais pesados dos que as maiores montanhas estão depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Ou seja, o que nos torna indignos, e esse sentimento de indignidade muitas vezes vem com um sentimento de culpa, de autodepreciação, de desvalia total, como se a gente não tivesse nenhum valor, como se qualquer pessoa, qualquer pudesse passar em cima de nós, porque afinal a gente não é nada. Às vezes até um pensamento, uma vontade de suicidar, de tirar a própria vida, porque afinal, se a minha vida não tem valor, se eu não tenho valor, se eu não contribuo para nada, por quê? E eu vou continuar. E a realidade é que o suicídio não resolve absolutamente nada, porque a gente não morre. Esses sentimentos continuam dentro do nosso coração e a gente com mais desespero. Então, o que nos dá esses sentimentos
são as impurezas do nosso coração. São os nossos gostos, os nossos desejos desequilibrados, que derivam dos vícios, que é o que ele fala aqui. Os nossos vícios são o quê? Então, vício não é só beber, fumar, drogas. Vício não é só isso. Nós temos vícios comportamentais. A gente não controla as pessoas através do sexo, manipulando. O sexo, muitas vezes, não é uma droga também. A gente não precisa, não chega um momento de fissura, praticamente, que é quase uma abstinência. O vício comportamental, da dominação. Eu estou tão acostumado a dominar aquela pessoa é minha. É assim que eu vejo, a pessoa é minha. Ninguém pode olhar, ninguém pode tocar, ninguém pode conversar, ninguém pode nada. Porque se eu não tiver aquela pessoa comigo, eu sou ninguém. Entende? E isso está errado. Isso é um erro que faz com que dentro do nosso coração a gente tenha todo esse peso que a gente carrega. Tá certo? Na semana que vem, vai falar a respeito dos falsos cristos e falsos profetas. Por quê? Porque tentando aplacar todo esse peso, toda essa culpa, todo esse sentimento de indignidade que a gente tem, e não querendo olhar para dentro de nós, não querendo assumir que nós temos a grande parcela de culpa, de erro, na verdade, de erro nisso tudo, uma visão errada que nos fez tomar um caminho errado, que pode ser perfeitamente corrigido. É difícil, mas precisa ser corrigido. A gente não querendo olhar a coisa dessa forma, a gente busca qualquer coisa. A gente busca qualquer coisa, a gente busca alguém que nos dê um milagre. A gente paga por um milagre. E aí, a gente é totalmente enrolado. A gente entra em várias direções que nos levam a mais descrença, a mais desespero, a mais dúvidas. Então, que a gente possa encontrar vocês aqui na semana que vem para continuar esse caminho de entendimento, aprofundar o pensamento nessa direção e que a gente faça esse esforço de não se sentir mais assim, não se sentir mais indigno, porque a vida é para todos nós. E Deus nos dá oportunidades todos os dias. Que a gente encare as dificuldades, porque é verdade, bem-aventurados são os aflitos, como uma oportunidade de Deus para nos ajudar a enxergar aquilo que a gente não consegue ver. E que a gente, vendo, a gente aplique na nossa vida e que a gente consiga superar os nossos conflitos. Verdade.